Bora lá, fiel, ver a reação aqui da nação corintiana, porque o Corinthians foi operado lá em Mirassol. Foi contra tudo e contra todos hoje. Eles desceram além aqui, o craque Neto mandou um recado pro Candansan, que foi o árbitro da partida. O Mano se posicionou pesado aqui também, o Ronaldo Giovanelli. O Corinthians, contudo, não fez uma boa partida, mas hoje a arbitragem também tava contra, então dificultou muito. Bora ver o que eles falaram, então, desse resultado aí do Corinthians aqui. Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá, fiel, pra sempre receber todas as informações do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Terminou em Mirassol, pessoal. Mirassol, arbitragem e VAR 2, Corinthians 1. Pois é, o Corinthians precisou lutar contra todo mundo nessa partida. É fato também que o time não jogou bem. É fato que o time manteve um ritmo bem abaixo do que estávamos vendo nos últimos jogos. Porém, vamos aos fatos. Arbitragem absurda desse Matheus Candansan. Esse árbitro é ridículo, ele é muito fraco. Ele expulsou um jogador do Mirassol e o VAR chamou para ele retirar o cartão. E fez o certo, porque o lance era para cartão amarelo. Porém, o pênalti que ele deu ali, o pênalti que ele marcou do Matheus Bidu foi um absurdo. E cadê a porra do VAR nesse lance? Cadê o VAR para chamar esse árbitro fraco para corrigir a marcação dentro de campo? Aí vão dizer, ai mano, mas a perna do Bidu encostou na perna do jogador do Mirassol, teve um tranco no quadril. Porra nenhuma, irmão. Esse tipo de pênalti ridículo só é marcado aqui, ó, por causa desse monte de árbitro ridículo e bunda mole que apitam no futebol brasileiro. Vocês estão de brincadeira, mano. E não é a primeira vez, hein, que o Corinthians é operado nesse campeonato brasileiro. Tá difícil enfrentar os rivais, tá difícil, de ao mesmo tempo que enfrenta os rivais, enfrentar a arbitragem e o VAR, mano. Mas tudo bem, vou repetir aqui. Esse erro crasso do árbitro e do VAR não anulam a partida fraca que o Corinthians fez hoje também. Eu até achei que seria diferente ali com 10 minutos. O Yuri Alberto acabou aparecendo na cara do Walter ali, desperdiçou uma chance clara. Inclusive, ô Yuri, são 6 jogos sem marcar, hein? Pra variar, você desperdiçando lances aí. Mas depois desse lance, deu tudo errado, cara. O Bidu fez uma partida pavorosa. O lance do pênalti, que não foi, ele estava envolvido. O segundo gol do Mirassol, ele também cruzamento, sai nas costas dele. E te falar também, ô André Ramalho, tá de brincadeira, irmão. Não subiu um gilete do chão, mano. Não dá pra confiar no você não, mano. Mas coletivamente o time inteiro do Corinthians foi muito mal, cara. Mas enfim, nem todos os dias as coisas acontecem saindo da forma como se espera, né? Infelizmente, às vezes as coisas saem um pouco do controle. E depois de 7 jogos de invencibilidade, hoje o Corinthians tomou um gol e acabou perdendo a partida. Faz parte, não tem por que também se desesperar. O importante é reconhecer os erros e saber que precisa de correções. E nesse ponto, o Fernando Diniz não se omite, eu tenho certeza que ele conseguirá arrumar a rota desse time. Não dá pra ficar chorando leite derramado não, porque quarta-feira tem o Santa Fé jogando fora de casa. Vamos buscar mais 3 pontos na Libertadores, Coringão. Vamos lá então, parabéns Matheus Candansan. Parabéns, legal, parabéns, foi maravilhoso o pênalti que você deu em cima do Carlos Eduardo. Nossa, que pênalti, hein? Uma coisa impressionante, que pênalti incrível, mas muito pênalti, né? Incrivelmente pênalti, né? Você foi lá e deu. E aí o VAR não chama pra verificar. Nossa, que coisa mais incrível. Ligar pra mim agora também vai tomar a hora que eu tô gravando o negócio. Ai, ligar pro cacete, pô. É o seguinte, parabéns, hein? Matheus Candansan, parabéns ao que você fez, hein? Legal. Pô, foi firme, né? Deu pênalti contra o Corinthians. Não deu a falta em cima do Garro, que foi pisado no tornozelo. E aí deu a sequência do jogo. E aí saiu o segundo gol, que o André Ramalho foi mal pra caramba. O Corinthians jogou mal pra caramba. Agora, parabéns, Matheus Candansan. Parabéns pra você, que você apitou do jeito que manda o figurino, né? Não vou dar as coisas pro Corinthians, senão todo mundo vai vir contra. Pô, que coisa absurda. Fazendo o que você fez hoje é pra você não apitar mais jogo. Trio horrível, arbitragem horrível, todos, sem exceção. O que vocês fizeram? Vocês operaram o Corinthians do jogo de hoje. Essa é a grande verdade. E mais, o Corinthians não merecia ganhar o jogo. Não merecia, porque jogou mal pra caramba. Foi um jogo horrível. Mas o que você fez, parabéns. Parabéns pra você. Vamos lá então. Quem foi o craque perfil líder pra mim? Dieguinho.
O grande destaque dessa rodada foi Dieguinho, que estou de fora da área, fez um golaço, desviando na zaga. E o destaque é o Diniz também, que vai ter que ter paciência. Outro destaque, Marcelo Paes, que vai ter que fazer contratações aí, mexer nessa panela aí, para dar um material humano pro Diniz trabalhar com muita qualidade, porque a qualidade do Corinthians ficou. O Mirassol fez 2-0, segurou o jogo, se cadenciou, o Corinthians foi lá, tal, mas não teve mais condições de fazer mais nada diferente do que a gente viu. Porque, na ausência de um meio de campo forte ali, ficou difícil pro Corinthians. O Gustavo Henrique também fora, o Corinthians sentiu essa baixa aí, Ramalho sem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Então, são as mesmas peças que o Marcelo Paz vai ter que, mexer e transformar em jogadores pro Diniz aí. Porque ele vai ter que limpar esses armários que há alguns anos, até com o próprio Dorival Júnior, ele vai ter que tirar essas peças, ele vai ter que arrumar um caminho pro Ramalho, pro André Ramalho, ele vai ter que arrumar um caminho pro Matheus Pereira, que acabou de chegar também, pro Vitinho. Ele vai ter que tirar algumas peças para trazer outras, né? Para dar uma oxigenada. Então o trabalho maior nessa parada da Copa do Mundo vai ser do Marcelo Paz. Eu tenho certeza e convicção que ele vai fazer um grande trabalho, vai se livrar dessas peças, porque o Corinthians fica à mercê desses jogadores. O Pedro Raul também, arrumar um lugar para o Pedro Raul jogar, porque é impressionante, ele só não joga no Corinthians. Então o trabalho maior será do Marcelo Paz, que ele vai ter que arrumar um caminho para essa turma, porque para o Corinthians não dá mais. Eles não têm competência para estar envergando uma camisa tão pesada como a do Corinthians. Então ele vai ter que trabalhar e ajudar esses profissionais a seguir um novo caminho, Ana. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. O primeiro tempo assim horroroso. Esse Candanção, o árbitro também é muito ruim, né? Eu não achei que foi pênalti. Eu achei que a expulsão era para ser expulso. O Corinthians não jogou absolutamente nada. É difícil ver. Olha, esse Alan é dose ver. E aí vai pro segundo tempo, o Corinthians vai pro desespero. Aí o Diniz olha pro banco, é Labiá, Alex Santana, Pedro Raul. É difícil, é dose. O Dieguinho marcou, fez um gol. É isso que tem que ser, tem que botar a molecada na base. Mas assim, um futebol pobre, desanimador, desolador hoje. Vou dizer, banco do Corinthians não dá. Onde ele teria que melhorar esse time é justamente o ataque, né? Que é o ataque... Agora não sei, porque talvez na última rodada... Não, acho que não, deve continuar igual. O Corinthians tinha um ataque pior do que o Mirassol, pior do que a Chapecoense, todos os times ali da zona, né? Tinha 8 gols apenas. Agora, do último jogo pra cá, já fez mais 2, então tá com 10. A Chapecoense tem 15. O Chapecoense tem 13 gols 13? Marcados. Só que a Chape também fez, 15, né? O Mirassol... então, isso. Continua sendo o pior. É o pior ataque da competição. E em muitos jogos, mesmo os que o Diniz conseguiu dar uma segurada quando chegou, né, que foi ali Vitória, que teve empate, Palmeiras, que teve um empate com 2 a menos e tal. Apesar de não ter tomado gols, o Corinthians quase não chutava gol, né? O jogo contra o Vitória mesmo foi uma dificuldade de o Corinthians conseguir concluir alguma jogada, finalizar, né? Então é um time que tinha muita dificuldade de transformar essa posse de bola em chances claras de gols. E o Diniz ia ter que ter o dedinho dele nisso, né? Tentar realmente mudar, fazer o time ser um pouco mais objetivo dentro de campo, porque não dá. A posse de bola do Corinthians ela era muito improdutiva nessa reta final de trabalho do Dorival Júnior. Com o Diniz, você já teve uma melhorada, assim, né? Principalmente na parte de postura, na parte comportamental. Tanto é que o time parou de tomar gols, o que foi importante, principalmente, né, para garantir essas vitórias e pontos ali, mesmo que empates, nesse trabalho inicial dele. Mas ele ainda tem muita coisa para mexer, muita coisa a melhorar nesse time do Corinthians, Sombra. Conta do Dieguinho, né, que entrou muito bem na partida, inclusive a única grande chance que o Corinthians teve nessa segunda etapa e que resultou no gol foi numa jogada completamente individual do Dieguinho, que se não fosse ele ter a personalidade de ir para cima e buscar o chute de fora da área,
o Corinthians nem tinha mexido no marcador. Então, o Dieguinho, de fato, entrou com essa gana, com essa vontade de fazer alguma coisa em campo, enquanto os jogadores que estavam mais cansados ali, né, nesse meio de campo, tiveram essa dificuldade. Hoje foi o caso do Garro, que também não jogou bem, né? Vinha jogando bem nas últimas partidas, mas hoje não conseguiu ir bem, até porque todo o time foi mal, né? Então é difícil também um jogador se destacar ali. O Bidon também. O Alan, não vou nem falar, que pra mim ele já tinha que ter saído há muito tempo, era o pior em campo. O Matheus Pereira, que também foi mal. Então, pelo menos essa garotada que entrou ali nos 30 minutos já de jogo, colocou uma correria ali, né? Na verdade, só o Dieguinho, vai. O Dieguinho, acho que o único que se salva hoje na nossa avaliação aqui. O banco do Corinthians, Ricardo, já foi pior. Cá entre nós, né? Já tivemos, eu não vou dizer, já tivemos opções piores que não eram nem opções, né? Já foi muito pior. Hoje, em relação ao que era, tá melhor, mas ainda não é o ideal, eu concordo com você, né? Mas também não são muitos os elencos em que quando você tira os 11 que começam, você tem peças que entram ali e correspondem. Isso é meio que geral, salvo as exceções que a gente fala sempre aqui. Mas realmente, cara, falta um pouquinho de qualidade, né? No banco no ataque, do Corinthians. né? O ataque do Corinthians é pífio, né? O ataque do Corinthians realmente... eu tenho muita expectativa com o Caio César, porque é um velocista, etc e tal... Mas ele tem sempre a mesma jogada. Ele joga pelo lado direito, é canhoto, né, Ricardo? Aí, em vez de ele ir para a linha de fundo, ele puxa para a perna canhota, que é a bola pelo meio. O Arjen Robben, o holandês, sempre fazia isso. Só que era o Robben, né? O Caio César só faz isso e não acontece nada, pelo menos por enquanto. Então, assim, realmente, Vitinho, Pedro Raul, realmente deixa a desejar as opções, principalmente do ataque, viu, Ricardo? Concordo com você, cara. Trazendo números ainda em cima do que o Birner falou, o Corinthians é o time que tem o menor número de gols esperados do campeonato, no XG, é o terceiro menor número de finalizações, terceiro menor número de finalizações na direção do gol, e não só finaliza pouco, mas também a taxa de conversão é pequena. Finaliza mal. 6,9% é a segunda pior, só é um pouquinho superior à do Internacional, que é 6,6%. Se comparar, por exemplo, o Botafogo converte, que é o primeiro, 16,4%, 10% Ou seja, a mais. até segunda ordem, até que essa situação seja melhorada do jogo com bola, o Corinthians não pode tomar o primeiro gol. Que aí vai ter que sair pro jogo. Coloca o time numa situação desconfortável. E é muito, não é situação novo, né? definitiva. Hoje foi o primeiro gol da era de Diniz. Exatamente, no sétimo jogo. Fora de casa. Só que você agora apresentou uma vulnerabilidade ali que certamente, talvez não os times da Libertadores, porque aí é outro nível, mas do mesmo jeito que eu acho que o Guanais olha para esse time, ele entende. Isso que você falou, o Gelson também. Não tem gente de velocidade. Então eu vou forçar também a funilar e eu travo aqui. E aí ficou sem jogo. Eu pego num Bidon, eu pego num Garro, pego agora num Bidu também, tiro linha de passe. Então, não é que é o problema do Diniz, é que é um time que vinha com muitos problemas. O Diniz ele tinha uma mínima solução para início de trabalho, porque precisava vencer, respirar, porque a gente sabe como é que são as coisas aqui. Só que são pontos vulneráveis que talvez fiquem mais expostos por conta do resultado e de pegar o Mirassol. Daqui a pouco vai pegar um outro time competente também, que vai começar a buscar isso, vai buscar travar esse jogo, acelerar, fazer um primeiro gol. Mas não é uma situação definitiva, é uma coisa não, que óbvio que não, é porque não sendo tem, mudado ao longo da temporada. Como virar também e falar hoje, os caras voltarem. 3 de maio, os caras a temporada, voltarem, precisa contratar. A temporada ela para em 30, a temporada para em 30, 31 de maio, aquele fim de semana ali. Isso, E até lá, é pancada atrás de pancada, é jogo atrás de jogo. O Corinthians vai tentar minimizar, tentar não ficar exposto, e os adversários até lá vão tentar fazer isso. Só que não tem também como inventar muito, é o que o Birner falou. Começa de trás para frente, nesse nível de trabalho. E aí, depois com pausa, volta de férias e tudo mais, aí você vai trabalhar. Vai ter peça, não vai? Vai ter esse homem de velocidade, esses homens de velocidade, quem é que volta, quem é que vai ser a alternativa. Agora, para esse momento, é o que tem. Também não dá para inventar e achar que vai ter muito mais, não. Aí jogou hoje, descansa, viaja, joga... Então, porque hoje a realidade é essa. Esses caras voltarem. Vamos lá. Então, vamos lá. Vai lá. Então, não, é só pegar o exemplo da gente tá falando do sistema de jogo, né, que o Guanais acabou montando ali. O Ranieri estava improvisado na lateral direita. Isso. O Ranieri raras vezes fez a ultrapassagem para dar a opção de passe pro Bidon e pro Garro. Então ele ficou preso ali numa linha de defesa. Não é a dele, né? Não é a dele, óbvio, mas ele ficou preso e ali os jogadores do Mirassol entenderam aquela situação. Ó, o Bidon vai ter que ir pra dentro. Não, vamos uma coisa fechar. É o Ranieri no Vasco, desculpa, Gerson, uma coisa Claro. é o Ranieri por ali contra o Vasco, um tipo de poder. Outra coisa é quando pega o Ranieri por ali com outros jogadores. O Jairo Alisson tinha
Acho que é o Shiloh. Tinha o Alisson e tinha o Shiloh por ali Luiz também. Volta e meia caindo por ali. Então é diferente. Sim. E não é tem dali, outra, não é habituê da posição. E outra, a necessidade hoje que, como o Mirassol fez o gol, o Corinthians tinha que sair. Então o Ranieri tinha que sair, não era só guardar a posição, por exemplo. Pela primeira vez na era Diniz foi obrigado a sair. Então teria que sair. Então ele tinha que fazer ultrapassagem. Só que no caso, não é a posição que ele joga. Ele estava ali novamente, né, improvisado. Então, basicamente, o Corinthians afunilava todas as jogadas. O Mirassol fez ali, como o Vitor falou muito bem, né? De entrincheirar ali a frente da área. E o Corinthians não conseguia basicamente fazer muita coisa. Então, assim, eu fico pensando nos jogadores. O Gustavo Henrique fez muita falta na defesa, principalmente bola aérea, saída de bola também. Os jogadores que voltando, né? Hoje, a ausência de peças era tamanho. O Fernando Diniz, quando ele bota o Dieguinho entra pelo lado esquerdo. Que geralmente ele e Caio César jogam na mesma função. Ponta pelo lado direito. Só que o Caio César já estava lá. Então ele, eu preciso de alguém de velocidade para pelo menos colocar o time para frente. Vou colocar o Dieguinho acaba fazendo o gol da forma que ele geralmente faz, né? Cortando para dentro e fazendo a finalização da direita para dentro. Só que ele estava começando a atuar pelo lado esquerdo, porque o Corinthians não tem esse jogador. E a gente está falando isso há bastante tempo, não é novidade agora. Então assim, o Corinthians precisando correr atrás do resultado. Se os adversários perceberem que não tem ultrapassagem, que é só marcar novamente o Garro e o Bidon, que acaba meio que a criatividade dessa equipe, aí o Fernando Diniz vai ter um trabalho danado para correr atrás. E não é uma novidade da era Diniz, vamos deixar isso bem claro, porque fosse no 4-3-1-2 com o Garro antes do Diniz ou no 4-4-2... Era a mesma coisa do Dorival. Era Memphis e Yuri por dentro. Exato. Porque não tem atacante de lado de campo, aí os meio-campistas tinham que jogar pelos lados e não eram especialistas. André, o Bidon, André... Aí já é muito jogador torto, volta pro Dorival. Aí já é muito jogador torto, fora de posição. O André ponta esquerda, Bidon ponta direita, tem que exigir os dois laterais. E aí não tem a ver com o Diniz cai. É uma questão de limitação. Limitação do elenco, exatamente. Só que o que eu tô querendo dizer é que dentro do que o elenco oferece, a era Diniz... ela tá muito acima do que alguém que vê o futebol racionalmente, e ninguém tem obrigação de ver o futebol como quiser. Claro. Mas de quem olha o futebol racionalmente, onde olha de resultados, tá muito acima. Não, a gente vai voltar o Birner, o William, companheiros. Eu lembro muito bem do dia que o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. Depois do jogo, o Dorival, ele fala claramente, olha, eu conversei com o presidente no final do ano, ele me pediu para permanecer, contava comigo e tal, mas eu quero ficar num clube que me dê chance de ser campeão. Por isso eu tenho cobrado reforços. Porque eu preciso de reforços para tentar encaixar as competições que tenho pela frente, conseguir equilibrar a equipe, equalizar o elenco. Vou ter que rodar muito esse elenco, que são muitas competições, são muitos jogos, e sem reforços eu não vou conseguir. Porque naquela ocasião se falava sobre a saída do André, que tinha já um negócio encaminhado com o Milan. O André ficou, mas depois problema também, aí Kaique aparece, problema, Memphis não volta a jogar e o elenco vai ficando cada vez mais curto e o próprio Dorival acaba indo embora também, porque não deu, a coisa não rolou, não funcionou com ele. Sim. O Diniz chega com um sistema emergencial, o Corinthians não joga ao estilo do Diniz. Ele chegou... É mérito do Diniz, cara, porque muitas das críticas ao Diniz, ele é turrão, é só o jeito dele, não importa o time, o jogador não tem característica, ele quer forçar a fazer do jeito dele, ele entendeu. Quem dizia que o Diniz fazia um jogo apenas, desculpa interromper rapidamente, ideológico, sim, se surpreendeu ao ver um Diniz adaptado e pragmático. Nesses 7 jogos. Isso que é o que o futebol brasileiro exige hoje dos técnicos. Concordo. Que não se tenha ideologia, que se faça o possível para o amanhã. Concordo. E ele estreia no Corinthians, ele assume o cargo 2 dias antes da estreia na Libertadores. E de lá para cá, ele tem no máximo 3 dias entre um jogo e outro. E perdendo atletas nesse intervalo. A cada semana ele perde mais um atleta, mais 2 atletas. Sim. Então é muito difícil você implantar algo que a gente falava aqui. O Guanás, com o tempo que teve no passado no Mirassol, conseguiu implantar. Um modelo de jogo próprio dele, autoral. Porque ele teve... Ano passado o Mirassol jogou só o brasileiro. Ele tinha semanas livres para enraizar as ideias dele no time. Então, o Diniz está fazendo o que ele faz por enquanto é apagar incêndio. Hoje ele não conseguiu apagar um incêndio. Hoje foi o confronto de 2 equipes que fazem uma boa Libertadores do Corinthians, então é excelente, né? 100% de aproveitamento. O Mirassol tem 6 pontos, só perdeu um jogo, né? Ganhou 2. O grupo do Mirassol é mais difícil. E os 2 jogaram em casa.
os 2 jogos em casa, e que estão brigando para não cair no Brasileiro nesse momento. Acho que é o reflexo um pouco da nossa agenda do futebol, né, do planejamento. Tem muita gente aqui perguntando, reclamando, gritando, esperneando sobre os lances da arbitragem. Vamos chegar lá. Falar, calma, meu amigo. Ainda tem 1 hora de programa. Calma, que a gente vai chegar lá. Saúde e paz, eu fiquei com a língua coçando logo no primeiro comentário para falar sobre o porque a história do jogo passa muito por isso. Não é só um lance pontual. Vamos chegar, mas tanta polêmica assim. Tá preparado para daqui a pouco. Fiquem tranquilos também que vai chegar. Eu não sei se é polêmica, mas tem que discutir lance a lance. Eu acho que tem um que dá... Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, né, apesar dos pesares do resultado hoje. Bora lá, né, falar um pouco do pós-jogo, né, eu sou o Murilo. Te atualizo tudo sobre o Timão aqui nesse canal, beleza? Pessoal, falar pra mim que juiz, né, não muda, não interfere, né, o resultado do jogo é loucura, mano. O Corinthians foi muito garfado aqui hoje, velho, fora de casa, tá ligado? Não tem... Mano, o Ranieri tomou uma tesoura, tá ligado? Dava pra ter expulsado, tá? Foi uma tesoura, prendeu o pé dele ali, o VAR pegou. Era um lance, mano, que dava pra ter respeitado a decisão de campo. O VAR chama. Aí o VAR chama, vai lá, o Candansan, e vai e cancela o pênalti. Beleza, a expulsão, dá um amarelo, fechou. Mano, o lance do pênalti foi a mesma coisa, velho. Foi um contato que o cara valorizou, mas valorizou muito. Tá ligado? Dava pra ter marcado, dava pra ter chamado pra ele dar uma olhada. Por que não chamou, velho? Então só pro lado do Corinthians, e aí os caras fizeram um gol de um pênalti inexistente, tá? Inexistente, mano. E aí o Corinthians começou a correr atrás do resultado. Tomou um gol na infelicidade ali num cruzamento que o cara acertou ali. O atacante dos caras subiu sozinho, enfim, mano. E aí complicou a vida do Corinthians de uma forma que ficou bem difícil correr atrás, né, mano? Ainda tentou correr atrás no finalzinho pra dar uma abafa ali, mas foi bem difícil. Foi bem difícil, lamentável, mano, lamentável. Agora sim, pessoal, falando um pouco da arbitragem, o time jogou muito abaixo hoje, né? O Mirassol conseguiu ali, é lógico, mano, mas sempre esbarrar na questão que os caras saíram na frente, né? Mas o Lingard foi um jogo muito abaixo, o Yuri fez um jogo abaixo. Então foi um jogo que o Corinthians fez um pouco abaixo sim, tá? Não tem como defender isso. E aí volta, né, quando os resultados não vêm, o Corinthians acaba se complicando e estando na zona de rebaixamento, na zona da degola de novo, mano. E aí, pra quem que você atribui essa derrota, pra quem que você coloca esse resultado? A culpa foi do time que jogou muito abaixo? O que que aconteceu? Foi desgaste físico? O juizão interferiu de fato aí, né? A questão do juizão interferiu muito mesmo no resultado final. Deixe sua opinião aí nos comentários pra gente poder trocar uma ideia sobre isso, beleza? Se inscreve aí no canal, apesar dos pesares, curta aqui, independente, eu sempre vou estar aqui nos dias de luta, nos dias de glória, vamos falar do nosso Coringão pra deixar vocês muito bem informados, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians!